Jamil Chad, muito jornalista, correspondente em Genebra, autor de vários livros e tem escrito muito sobre a Copa do Catar. Bem-vindo, tudo bem? Dri, Renato, Sinara, bom ver vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aqui em São Paulo hoje para fugir da fúria suíça, do jogo entre Brasil e Suíça. Eu já mandei avisar lá na Suíça que a minha camisa jamais será vermelha. Finalmente, Renato, finalmente essa frase tem sentido, cara. É verdade, né? Só agora dá para trocar a camisa vermelha, apesar que contra a Sérvia já foi vermelha a camisa, né? Foi difícil torcer contra, aliás, vou te dizer a verdade. Veio para o Brasil comer seu mamãozinho Formosa? Olha, é uma boa ideia. Não fiz isso ainda, Sinara, mas olha, é uma boa ideia. Ô, Jamil, estava aqui fazendo editorial agora antes de você chegar, eu vi que você pegou uma parte. Eu estou indignado com essa história do Gil, rapaz. E a do Gil se juntou a essa história, não sei se você viu, de Itapema. Cara, uma coisa horrorosa. Os caras sequestraram o cara, botaram no carro, levaram para o acampamento, fizeram se humilhar. Que loucura isso! Como? Eu queria entender como os suíços percebem esse tipo de coisa, já que a gente está falando da Suíça. Chega isso lá? Se chega, como as pessoas leem isso? Renato, não chegam os casos individuais. O que tem chegado muito é esse clima no Brasil de intolerância, esse clima de perseguição nas ruas, inclusive, ou em qualquer outro lugar, como no caso de Gilberto Gil. Para você ter uma ideia, e aí eu vou dizer para vocês, eu odeio aquele negócio, não, lá na Suíça é melhor e tal, não é isso, tá? Não é isso, a gente pode fazer um programa inteiro das falcatruas dos suíços, mas não é lá é melhor do que nós, etc. Não é isso. Mas tem uma coisa que é muito forte, que é a defesa da privacidade, a defesa da dignidade da pessoa, independente de quem você seja. Porque numa democracia, qual que é a regra principal? Você perdeu, cara, tem duas coisas. Primeiro, você precisa aceitar o resultado da eleição. 2, quem estiver no poder precisa te proteger. É obrigação de quem venceu a eleição garantir a vida da oposição, garantir a vida do outro. Então não tem dúvida de que todo mundo precisa ser respeitado. Ponto final. E acabou a eleição. Ponto. Né? Então você tem está tendo um susto muito grande em relação ao Brasil, que já vem de vários anos, não é de hoje, que é essa destruição desse país simpático, né? Que era mentira também. A gente sabia que é um país racista, um país violento, foi criado com sangue e lágrimas, mas existia uma percepção internacional de um país simpático. A gente tinha essa habilidade de uma certa forma, deixar as nossas pendências, que eram profundas, para mostrar um país simpático ao mundo. Hoje não tem mais isso, não. Hoje é um país intolerante. Essa é a colocação. Então, esses casos são... E você tem toda razão, isso precisa ser colocado de uma forma outra, porque outro dia eu estava, inclusive no fim de semana, eu estava em Paraty para apresentar um livro, e também estava o Michel, professor carioca, que escreveu um livro Judeu, Não Judeu, se eu não me engano, e ele falava que tivemos, desde o final da eleição, 6 atentados terroristas no Brasil. 6. E aí não estamos falando do que aconteceu com o Gil. Isso não é, para ele, um atentado. Atentado é, de fato, uma violência armada contra um grupo X ou Y por conta de uma ideologia. E aí você fica pensando, o legado do bolsonarismo, ele é muito profundo e ele vai muito além do que aconteceu nas urnas. Enfim, não sei se eu te respondi, mas... Não, respondeu, claro. Respondeu. Sinara, Dri, fique à vontade. Então, agora, nesse sentido, né, a gente vê todo esse ódio, toda essa questão do bolsonarismo, e né, a gente teve, né, no final da semana passada, uma tragédia aqui no Brasil. A gente já teve outros atiradores atirando em escolas recentemente, mas o que chocou é que, agora em Aracruz, o cara estava com a suástica. E como que você vê esse crescimento do neonazismo, do fascismo no Brasil? E agora, a sua perspectiva, porque a gente conseguiu, tudo bem, derrotamos o Bolsonaro,
Mas esse bolsonarismo está aí, né? Não, o bolsonarismo está aí. Eu insisto, um dos grandes legados desses últimos 4 anos foi abrir uma caixa de Pandora extremamente perigosa. Eu não sei como fazer para o gênio da lâmpada voltar para a lâmpada, né? Aquela história que uma vez que sai, como exatamente lidar com isso? Não é da noite para o dia. Vai precisar de justiça, vai precisar de tribunal, vai precisar lei, vai precisar, basicamente, um Estado que defenda de novo a democracia e tudo isso para recolocar isso no lugar. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Só para colocar de uma forma muito clara. Agora, tem uma outra história, que é uma história europeia muito clara, é de que qualquer ideologia que banaliza o mal, que é o que nós estamos vendo, e aí é o fascismo, ou o nazismo, ou qualquer outra que vai nessa direção, é algo que precisa ser lutado todos os dias. Todos os dias. Não há uma vitória definitiva contra esses movimentos. Eles precisam ser sempre atacados de várias formas, e é um pacote. Isso que fez a Alemanha. A Alemanha, e é algo muito interessante, a Alemanha, quando termina a guerra, quando ela começa a se reestruturar, ela não vai falar sobre o que aconteceu em 1945. Não é sobre o que aconteceu em 1945 que volta a ser estudado nas escolas e martelado nas cabeças de todos os alunos desde a infância. Não é o que aconteceu em 1945, é o que aconteceu em 1933. Esse é o segredo. Não é a guerra, é o surgimento desse movimento que banaliza o mal. E é isso que precisa ser colocado hoje no Brasil. Onde ou como que a gente começa a contar essa história? Essa história não começa em 1º de janeiro de 2019. Esse movimento ele é mais profundo. Então, Dri, respondendo a tua pergunta, como é que é visto? Bom, em primeiro lugar, precisa ser reconhecido. Reconhecido como um problema real hoje da sociedade brasileira. Real. E não, mas isso é um caso isolado, não sei aonde, isso é mais um caso isolado. Não são casos isolados. Não são. Isso está muito claro. E você vê que as redes sociais, e esse é um ponto que eu tenho insistido muito, não existem ataques virtuais. Existem ataques. Ponto. Só isso. Porque o ataque, hoje, virtual, só para você ter uma ideia, isso é um dado da Unesco, 30% dos jornalistas que foram atacados fisicamente no mundo nos últimos, se eu não me engano, 5 anos, que foram assassinados no mundo nos últimos 5 anos, 30% deles foram, primeiro, atacados nas redes sociais. Então, olha só, existe sim uma relação entre o mundo virtual e o mundo real. Não dá mais para negar. E tem um outro aspecto. Quando a gente é atacado nas redes sociais, não adianta você dizer, isso não me afeta porque foi só um ataque virtual. Afeta sim. Você vai dormir com medo, você vai pensar na próxima palavra que você vai escrever, você vai refletir, será que eu queria passar o fim de semana tranquilo, vou deixar essa pauta para outro dia, porque ela é complicada. Isso é natural nosso, isso é natural da sobrevivência humana. Então, esses ataques, eles sim devem ser vistos como ataques. E aí vai ter de envolver justiça, vai ter de envolver cultura, vai ter de envolver educação. E voltando à Copa do Mundo, por que não esses jogadores que têm milhões de seguidores nas costas deles? Você imagina, Sinara, o que seria um tuitaço dos 11 titulares da seleção brasileira, contra o ódio? Imagina só. Né? Aliás, alguns se manifestou contra esse ataque ao Gil, né? Não, ao Neymar, sim, né? Quanto ao Neymar, eles se manifestaram, né? Eles se manifestaram dizendo que a gente estava sendo violento com relação ao Neymar, né? Apenas por zoar o Neymar, faz parte das redes, ficar zoando, né? Ele mesmo, o próprio Neymar já disse em tweet, né? Que mimimi é esse? Não se pode fazer mais nenhuma brincadeira. Então, assim, normal. Mas eles acharam que o ataque a Gil quer dizer, o ataque ao Neymar é violência, a zoeira com o Neymar é violência e o ataque ao Gil é normalizado por esse pessoal, né? É normalizado. Muito bem. Jamil, você andou escrevendo alguns textos sobre o Catar, né?
sobre a vida no Catar, sobre a Copa no Catar. Queria que você falasse um pouco disso. Outro dia eu vi Deixa eu só emendar aqui. Ontem teve uma cena muito interessante que o pessoal do Catar se vingou dos alemães, né? Porque os alemães tinham feito aquela manifestação com a boca tapada, reclamando do que acontece no Catar, que ninguém pode dizer que é contra a homofobia e tal. E ontem eles apareceram no jogo com fotos do Ozil, o jogador que, segundo o próprio, foi vítima de racismo na Alemanha, né, Jamil? Sim, é uma situação ridícula. Pelo seguinte, porque os direitos humanos são indivisíveis. Não dá para. Não é um cardápio, peguei um cardápio aqui, eu quero implementar no meu país só esse. Os outros, não, de jeito nenhum, aí não venham falar comigo sobre isso. Está muito bem. Vamos falar de racismo? Vamos, precisa falar de racismo na Europa hoje. É absolutamente urgente falar de racismo. Mas não adianta escolher. Não adianta falar, eu vou falar só disso aqui, mas a homofobia não falo, porque, né, aqui não pode. Não pode. Não me venha também com essa. É cultural ou é religioso, não. Sabe, tem um aspecto muito fundamental. Quando, depois da Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é redigida, ela é redigida por acadêmicos, por juristas e diplomatas do mundo inteiro. Então, não é, isso aqui é um pacote ocidental de direitos. Não, isso é de todo mundo, né? É a bússola da humanidade. Então, falar hoje, não, mas são direitos ocidentais, não é verdade. Eu tenho muito medo de que, se a Declaração Universal dos Direitos Humanos tivesse que ser redigida hoje, a gente não conseguiria. A gente não conseguiria redigir aquele texto de 30 artigos, que são, basicamente, bússolas da humanidade. Então, é muito sério. Agora, Renato, você falou da Copa, né? Vamos dar vários passos para trás. 12 anos de passo para trás, na verdade, que é quando a Copa foi escolhida. Eu estava em Zurique, eu estava na sede, eu estava no momento em que o envelope é aberto e a plaquinha dizia Catar. Quem era o Catar naquela concorrência para sediar a Copa do Mundo? Em primeiro lugar, eram Catar, Estados Unidos, Japão e Austrália. Esses eram os 4 candidatos para a Copa de 2022. Fizeram, na época, um exame técnico de cada uma das candidaturas. Para você passar para a última fase, para a fase de votação, você tinha que tirar pelo menos 5 pontos de 10. Tá? O Catar tinha tirado 4,5. Ele não era para ser nem classificado para a final. E aí, por uma decisão política, eles mantiveram o Catar para a final. Tá? E aí, todas as outras candidaturas tinham tirado 8, 9, 8, 9, 8 e 9. O Catar tinha tirado 4,5. Na hora que sai o envelope, a pior candidatura, em termos técnicos, tinha vencido. Tá? Então, esse é o início da história do Catar, Copa do Mundo de 2022. Isso há 12 anos. Então, o mundo sabia da Copa do Mundo, onde ela ia ser realizada, e das violações de direitos humanos no Catar há 12 anos. Então, existe também um enorme cinismo, principalmente dos governos ocidentais, de que, olha a Copa do Mundo num local que viola os direitos humanos. Vocês sempre souberam disso, gente. A FIFA também. Então, vem me dizer que estão surpresos, etc. Obviamente, tarde demais, literalmente tarde demais. Agora, é uma Copa do Mundo, Renato, que ela exemplifica vamos assim, a contaminação do mundo do futebol por outros motivos, por outros interesses que não sejam o futebol. Vamos a uma Copa do Mundo, a um país que não tem futebol. Vamos a um país que, basicamente, teve de construir estádios que não vão ser usados depois da Copa do Mundo de futebol. Vamos para um país que, basicamente, comprou os votos para ser sede da Copa do Mundo de futebol. Então, assim, dava, obviamente, tudo para ser um local inadequado. Agora você vai dizer, não, calma aí, mas então você está dizendo que nos Estados Unidos pode, no Catar não pode, e aí tem como é que a gente faz essa divisão? Não, eu concordo, a questão geográfica é fundamental, precisa ir para todas as regiões do mundo, precisa para todas as sociedades do mundo. Agora, precisa ser aproveitado aquele período de 12 anos
para mudar aquela sede, para garantir que todos tenham ou sejam respeitados. E não, que é o caso agora, e não chancelar o regime no poder. Porque o que nós estamos fazendo ao ver a Copa do Mundo e aplaudir o Catar é chancelando aquele regime no poder. Essa Copa... E é mais... Desculpa. Só para completar rapidinho. Quando a gente fala, não, mas o governo, o Catar é isso, o Catar é aquilo. Gente, o Catar é uma família que está comprando o mundo inteiro como uma espécie de seguro de vida para ele mesmo sobreviver. Em 2010, quando acontece a Copa no Catar, quando acontece a decisão da Copa no Catar, a gente vivia a Primavera Árabe. Um dos grandes medos do Emir era não sobreviver à Primavera Árabe. E o que ele faz? Ele faz um seguro de vida. Qual seguro de vida? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem tudo a ver com geopolítica, tem tudo a ver com a sobrevivência do regime no poder. Então, fala um pouco mais disso, Jamil, porque isso é interessante. Como que se estabelece aí o regime político no Catar? O Emir, né, ele tem, acho que não só no Catar, também nos Emirados Árabes, né, eles são meio, além de ser uma autocracia, uma coisa, eles, como se funciona como se fosse uma empresa privada o Estado, né? Às vezes até estranho para a gente imaginar como é que acontece nomeação de governadores, se existe prefeitos, de ministros, como é que é a lógica do sistema político aí no Catar e em alguns outros países árabes. Falar em democracia e direitos humanos nessa situação é uma ficção, né? É uma ficção, porque tudo você passa pela lógica do regime no poder e pelo próprio Emir. Só para você ter uma ideia, Renato, hoje até eu tenho feito todos os dias, e são colunas extremamente curtas, porque não é nem para entrar no debate, é só para dizer o que é a lei no Catar. Hoje, o que eu coloquei foi justamente essa questão do Emir. No Catar, é crime criticar ou questionar o Emir. Ponto final. É crime questionar o chefe de Estado. Então, assim, parte de uma base na qual você simplesmente é preso se você questionar o poder estabelecido, né? Então, eu vou contar, posso contar uma historinha que aconteceu comigo em 2018? Claro. Em 2018, na Copa na Rússia, eu estava lá, eu fui para o hotel da FIFA, que eu tinha que fazer uma entrevista com um Cartola. Eu chego lá e está um outro colega, jornalista do New York Times, e o Cartola ia dar a entrevista para nós dois. Em um momento da pré-entrevista, a gente recebe uma mensagem que o fulano está atrasado. A gente fala, então vamos ali no bar do hotel, vamos pedir um almoço, a gente almoça e fica esperando. Estamos lá almoçando, de repente, Renato, baixa o Emir do Catar, no bar onde a gente estava, o próprio Emir, né? E com tantos seguranças, para você ter ideia, Renato, que eles ocuparam todas as mesinhas do bar, cada segurança numa mesinha. Você pode imaginar essa cena. E o Emir na mesinha ao nosso lado, né? Com uma outra pessoa que a gente conhecia. Então, essa outra pessoa falou, olha, pessoal, esse é o Emir do Catar, muito prazer, Jamil, muito prazer. Tá. Ponto final, continuamos ali, eu e o meu colega trabalhando, e todos os seguranças, cada um pediu um café, o outro pediu uma água, etc., para esperar o Emir. De repente, o Emir se levanta e vai embora. E aqueles seguranças todos vão embora. Quando todo mundo vai embora, a garçonete do bar chega com a conta e fala assim, vocês vão pagar a conta do Emir? Fala, não, a gente não faz parte da delegação, né? Obviamente, né? Mas ele deixou a conta sem pagar. E assim, era o almoço dele e de toda a corte, né? Filho da mãe! Escuta, aí a gente pega a conta, que engraçado, né? Engraçadinho. Aí o meu colega pega e tira uma foto da conta e coloca no Twitter, de graça, absolutamente. Olha que engraçado a situação que a gente viveu. O Emir passou por aqui, deixou a conta para ser paga, e a garçonete se confundiu e veio cobrar da gente. Ponto final, sem acusação, não era absolutamente nada. No dia seguinte, eu voltei no hotel, porque eu precisava fazer mais uma entrevista.
Aí eu fui cercado pelos seguranças e jogado para fora do hotel. Caraca! Jogado para fora do hotel e fizeram um cerco em mim. Eu, obviamente, na hora, avisei o outro colega para não ir para o hotel naquele momento. E foi só um advogado da FIFA que estava passando pela porta que se deu conta que alguma coisa estava muito errada. Para resumir, ninguém queria me dizer o que tinha acontecido, etc. Quando a gente descobriu, é porque a gente tinha feito um tweet sobre a conta não paga do Emir. Isso Por isso que eu digo, viu, que o único Emir que eu respeito é o Sader. Isso como é grave a situação lá. Né? Isso é como é grave. Não vai mudar nada com a Copa do Mundo, quer dizer, aquilo que você falou, ao contrário, talvez, né? Eles podem se sentir mais fortalecidos para exercer seu poder autocrático, né? Exatamente, Renato. Eu acho que aquela velha ilusão de que a gente tem, não, uma Copa vai chegar e aí vai ser mais transparente, vai forçar o país a mudar as suas leis e o mundo vai conhecer e eles vão ser obrigados. Não bate com a realidade. Né? Vamos para a China em 2008, na Olimpíada. Quando foi questionado violação de direitos humanos, democracia na China, o COI veio, era o Jacques Rogge, presidente do COI naquela época, dizendo, não, mas a Olimpíada vai ajudar o processo de abertura da China. Nunca aconteceu. Não aconteceu. Outro exemplo, com o Putin, com Sochi em 2014, a Olimpíada de Inverno. Não, isso vai ajudar. Não aconteceu. Né? Então, assim, achar que um evento transforma um país é muita ingenuidade. Hoje, todos esses eventos são sequestrados por governos para mostrar ao mundo o que eles acham que eles deveriam ser. Só para completar essa pergunta. Sabe o que o Qatar levou? Eu estou vendo que nenhum de nós fomos convidados, porque senão a gente não estaria aqui. O Qatar levou 400 influencers para o Qatar, para ver a Copa do Mundo, com todos os ingressos pagos, toda a estadia paga, todos os hotéis pagos, durante o mês inteiro. E esses influencers são obrigados a fazer uma história ou 2 histórias por dia nas suas redes. E eles têm que assinar um contrato, Renato, que diz que eles não podem criticar nem o Qatar e nem a organização do evento. E são milhões de seguidores que mas milhões de seguidores que esses influencers têm. Então, é a compra, de fato. Eu fico imaginando quem são esses influencers. Claro, é aqueles que talvez os nossos filhos estão assistindo, né? Que vão mostrar, olha que bacana, a pia do estádio de ouro, a pia do estádio de ouro, gente, olha que bacana isso aí. Sem falar da condição de trabalho, o fato de que 6 mil pessoas morreram construindo os estádios, o fato de falar que ali não tem democracia, o fato de falar que a imprensa não é livre, e etc, etc, etc. Então, é muito bem bolado essa história de sediar uma Copa do Mundo nesses locais. A gente está aqui falando, não estamos falando, infelizmente, para esses milhões de seguidores que estão achando demais as praias do Qatar. Infelizmente. Muito bem. São uma Copa do mundo todo, né? Esses 400. Uma Copa isolada, né? Uma Copa onde só chega rico, né, gente? Porque, em geral, todas as Copas do mundo, é possível você chegar de ônibus, é possível chegar, sei lá, na Inglaterra de barco. No Catar, você só chega de avião. É uma coisa muito selecionada para só gente rica aí. Então, assim, o futebol é um esporte popular, né? Sempre teve fama de ser popular. A Copa do Catar é tudo o oposto disso, né? Além de dizerem que foi uma escolha meio corrupta do lugar, né? Sinara, eu acho que é um ponto fundamental esse. É a Copa do Mundo, que é o principal evento esportivo do mundo, ser limitado para a elite do planeta, né? Porque é isso que aconteceu. Exatamente. E aí você desfigura justamente essa ideia. Mas calma aí, mas o pessoal lá não tem direito? Tem, claro que tem. Mas eu insisto, isso não é uma questão de falar, então a gente só pode ter Copa do Mundo na Alemanha, na França, na Suíça. Não é isso. Agora, precisa ser feito de uma outra forma que você garanta que ela não seja de exclusividade nem do regime no poder e nem da elite mundial. E aí, só para completar, foi muito engraçado.
Quando a FIFA definiu os preços dos ingressos, eles são muito mais caros, os ingressos são muito mais caros, por exemplo, do que a Copa no Brasil, em 2014. Se eu não me engano, são 3 vezes o preço da Copa no Brasil. E aí eu lembro que a gente foi questionar esse preço, e, Sinara, a resposta foi essa. Não, mas quem está indo tem para pagar. Claro, você já pagou 50 mil reais de estadia, hotel e etc. Você não vai pagar $200 por ingresso? Paga. Claro, você tem 50 mil para gastar. Né? Então, até o preço do ingresso foi adaptado para essa elite mundial. Não, e essa elite mundial, o negócio é tão elitista que você não pode nem tomar uma cervejinha. Que porcaria, hein? Que porcaria. Agora liberaram para uma área específica. Né? Essa história da cerveja é curioso, que também é a mesma coisa, né, Jamil? Nesses países, você pode... Quem toma, quem bebe, é a elite, porque compra no free shop para poder levar para casa, para comprar, ou em alguns lugares que vendem meio clandestinamente para ricos e milionários, ou toma o pessoal ocidental que mora nos lugares, trabalha para a empresa, tem os hotéis ocidentais que vendem também, né, Jamil? É um pouco isso, pelo que eu conheço de... Não, olha, eu já estive no Catar 3 vezes. As 3 vezes, nenhuma vez eu tive problema em tomar álcool. Justamente por isso, porque são bolhas dentro daquela sociedade. Então, também é de uma enorme hipocrisia. Agora, tem 2 partes dessa história, Sinara, e tem uma parte que é positiva, apesar vamos dizer assim, da distorção completa. Vou tentar explicar. Em 2010, quando a Copa do Mundo aconteceu na África do Sul, eu fui perguntar para o Thabo Mbeki, que era o presidente da África do Sul naquele momento, o que ele recomendava para o Brasil, que ia sediar a Copa do Mundo 4 anos depois. E ele falou uma frase que me ficou muito gravada. Ele falou: faça uma Copa para vocês, não para a FIFA. Ele estava muito, perdão pela palavra, puto, que aquela Copa em 2010 na África do Sul tinha critérios, aquele famoso padrão FIFA, que atendia a FIFA e não o país sede. Né? E o Brasil tampouco fez isso. O Brasil não fez uma Copa para o Brasil. O Brasil fez uma Copa para a FIFA. O Catar... E a FIFA dizia... Não, as autoridades, tanto na África do Sul, depois no Brasil, diziam: não, mas a gente não tem nada para fazer, porque essas são as regras da FIFA, infelizmente a gente não tem nada para fazer, a gente não tem poder de barganha nenhum, etc, etc. Ok. Chega no Catar, como é uma ditadura e como é... Jamil? Sim. Não, desculpa, é que travou. Aqui eu pensei que tinha travado aí para você. Perdão. Travou para mim. Como o Catar é uma ditadura e como ele pode se impor, ele impôs para a FIFA: não, aqui não vai beber cerveja, não. Ou pelo menos não nessas condições. Exatamente. Então, aqui assim, a gente criou até lei antiterrorismo. Exatamente. Apesar a gente criou até lei antiterrorismo. Lembra disso? Exatamente. Não, se não fizer a lei antiterrorismo, a FIFA não vai deixar fazer. Ouvi isso daí de muitos graduados integrantes do governo que babavam o ovo para a FIFA, infelizmente. Jamil, estamos chegando ao fim do papo contigo. Hoje você vai estar presencialmente na Livraria Cultura, é isso? Não, na Livraria Drummond. Livraria Drummond, do Conjunto Nacional, em São Paulo, na Avenida Paulista. Conjunto Nacional, eu, a Zélia Duncan e o Karnal, para a gente falar da construção da democracia no Brasil. Na verdade, é um debate que eu acho que a gente precisa ter muito importante, que é sobre... se é sobre reconstrução ou construção. Na minha ideia, é construção, porque a gente não tinha uma democracia. Para milhões de brasileiros, ela era absolutamente uma ficção. E se a gente não assumir que a gente vai precisar, pela primeira vez, de fato, construir uma democracia, a gente corre o sério risco de, daqui a 4 anos, a gente tem essa dimensão da extrema-direita batendo a porta e dizendo: estou aqui de volta, quero entrar. Não é que o Brasil precisa se reencontrar no dia 1º de janeiro de 2023. Ele precisa se encontrar pela primeira vez. E aí, para a gente começar justamente esse debate e construir algo diferente do que a gente tinha até agora. Com mais vozes, com essas vozes não sendo só vozes, mas participantes das decisões e, acima de tudo,
que essa democracia que a gente construa seja aquela que, como o Renato estava falando no início, não dê espaço para a intolerância, para a violência política, para a violência ideológica e outras tantas violências de gênero, etc., que a gente não pode tolerar que isso exista numa democracia. As leis vão precisar existir. E não é reconciliação nacional, todo mundo vai se abraçar agora, está tudo bem, vamos olhar para o futuro. Não vai funcionar. Se a gente, de novo, disser, não, olha, o que passou, passou, vamos olhar para frente. Não é assim que as democracias são construídas, não é assim que a Alemanha superou o nazismo, não foi assim que outros países superaram ditaduras. Superaram fazendo um processo de reconciliação nacional junto com justiça, junto com o desenvolvimento da sua própria democracia. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Jamil. Boa sorte, bom papo lá hoje. Você está lançando um livro também, que antes de... Deixa eu falar do livro. Sinara te entrevistou sobre o livro, inclusive, aqui no programa. A Sinara me entrevistou a parte mais importante do livro também, que era a pessoa que eu correspondia cartas com ela, que é a Juliana Monteiro, absolutamente genial, exatamente. A Juliana Monteiro é absolutamente genial. Se vocês quiserem alguém que fale de forma profunda, poética, crítica... Ela é massa. E absolutamente põe o dedo nas feridas, é a Juliana Monteiro. Vamos trazer ela aqui, então, em breve. O livro é ótimo, e agora está saindo o audiolivro que eu vi a Juliana gravando, né, Jamil? E as pessoas podem ouvir também o livro deles, que é muito fofo. Ah, legal. Muito bem, Jamil. Oi? Hoje à noite a gente também lança o livro aqui em São Paulo, então na Livraria Drummond, 7h, depois do Jogo do Brasil, depois da cervejinha. Cervejinha, tá. Vai ter lá um coquetel do Jamil. Valeu, Jamil. Obrigada, Jamil. Obrigada. Aproveite.